Oiê, Fisiofriends! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o sistema muscular. Hoje nós vamos aprender sobre os tipos de tecido muscular. Então, nessa aula que a gente preparou, a gente vai compreender melhor sobre o tecido muscular, os seus tipos e um pouco da histologia também. Vem comigo! Começando aqui, para gente introduzir, essa parte de tecido muscular, é importante a gente entender sobre a histologia, que é o estudo do tecido, ou seja, é a compreensão sobre os tecidos que nós temos no corpo humano. É aquela aula que a gente tem no laboratório de microscopia, onde a gente faz a análise das lâminas e a gente compreende melhor sobre os tecidos. E aí eu trouxe uma definição de que um tecido ele é um conjunto de células que trabalham unidas para realizar uma função específica. Então já fica um spoiler aí sobre o que vem com relação aos tecidos da parte muscular. Continuando, a gente tem uma introdução sobre tecido muscular. Eu até coloquei umas imagens aqui que são referentes aos 3 tecidos que nós vamos estudar, mas de fato o tecido muscular ele possui uma capacidade de contração, ou seja, ele é responsável pelo processo contrátil do nosso corpo, quando nós falamos em relação à musculatura, garantindo a movimentação do nosso corpo, porque vai trabalhar em conjunto com os ossos e com o nosso sistema esquelético, os batimentos cardíacos, porque nós vamos ver nessa aula que tem um tecido que é só do nosso coração, ou seja, ele desempenha só esse processo de contração exclusivamente do coração, o transporte de alimentos pelo sistema digestório e até mesmo as contrações uterinas. Então, nesse slide aqui tem um resumo básico de como vai funcionar essa aula, sobre as temáticas. E aí, se você quiser, já tem um spoiler, que nós vamos entender melhor sobre a parte da microscopia também, com as lâminas, compreendendo o tecido muscular esquelético, cardíaco e o liso. Começando com ele, que é o tecido muscular mais falado, porque é o que a gente acaba mais estudando, seja na faculdade, seja na escola, mesmo, e até para concursos, o tecido muscular esquelético. Como o próprio nome já diz, ele é um tecido que a gente vai encontrar muito mais relacionado com a parte do sistema esquelético, com os ossos, e a gente vai entender melhor como funciona. Ele é um tipo de tecido estriado. Por que eu digo esse nome? A gente vai ver bastante esse tipo estriado, não estriado, mas ele é estriado porque, como vocês podem ver na imagem, a gente tem aqui essas estrias, que aparecem quando a gente vai fazer uma análise da lâmina, Então a gente diz que ele é estriado por conta dessas estrias que aparecem aqui, certo? Uma outra característica que ele tem é a contração voluntária. Guarda isso. Toda vez que a gente fala de tecido muscular esquelético, nós estamos falando de uma contração voluntária. Ou seja, é uma contração que acontece de maneira consciente. A gente precisa conscientizar o nosso corpo de que vamos realizar aquela contração. Ela não acontece naturalmente, como nós vamos ver em outros tecidos. A atuação dela é principalmente relacionada com os movimentos do corpo humano, E aí eu até coloquei a questão do sistema esquelético porque a gente vai relacionar o músculo esquelético, como o nome já diz, com o nosso esqueleto, com os ossos do nosso corpo, através da inserção da musculatura e o tendão no osso. Aqui a gente tem uma explicação um pouco mais detalhada com relação à parte mais funcional dele, Porque a unidade funcional do músculo esquelético é o sarcômero e em conjunto com essas proteínas contráteis, que é a actina e a miosina, nós vamos ter a contração muscular acontecendo, essa sobreposição, para que nós tenhamos uma movimentação. E aqui a observação foi o que eu já tinha falado, que esse tecido muscular, de fato, ele é conectado aos ossos através do tendão. Ou seja, então o músculo ele se conecta ao nosso osso por meio do tendão. Já fica um spoiler porque muita gente às vezes confunde essa questão do osso. Como é que ele se insere na nossa musculatura? Como é que a musculatura se insere no osso? Através do tendão. Então ele vai estar ali para conectar o músculo ao osso. E aí vamos entender melhor aqui na imagem. Nessa imagem aqui, ela tá bem explicada sobre como é que é essa separação e essas nomenclaturas, Quando a gente fala que o tecido ele é estriado, é porque ele tem essas estrias, Vocês estão vendo essas linhas aqui, Isso é o que nós chamamos de estrias no tecido muscular esquelético. A gente diz também que ele tem núcleos, Olha os núcleos aqui, aparecendo. Tá vendo esses núcleozinhos? E eles são bem alongados. Estão vendo aqui? É uma característica desse tecido, o núcleo ser alongado. E uma outra característica dele é também a parte da fibra muscular, que é o que está aparecendo aqui no desenho pra gente, essa linhazinha aqui,
branca, tá vendo? Aonde tem o núcleo, a gente fala que essa é a parte da fibra muscular, ou seja, da nossa célula. Dando continuidade, a gente tem aqui as fibras musculares, que são as células alongadas, que eu acabei de mostrar para vocês, que elas são bem ali maiores, né? São mais evidentes e são muito características desse tecido. Então, as fibras musculares, que são essas células alongadas, elas têm essa capacidade de contração. Então, toda vez que a gente fala de células alongadas com essa capacidade de contração com relação ao sistema muscular esquelético, nós estamos falando delas, as fibras musculares. Continuando, nós entramos agora no tecido muscular cardíaco. O nome em si já dá um spoiler, de fato, de onde ele atua, né, de onde ele trabalha e onde vai ocorrer essa contração. Quando a gente fala de tecido muscular cardíaco, a gente também fala de um tipo de tecido estriado. Já vamos entender melhor na lâmina. Com relação à contração, vai diferenciar um pouco porque é uma contração involuntária, ou seja, ela não ocorre de maneira consciente. Você não vai precisar conscientizar que o seu coração bata, né? Que ele contraia e relaxe, né? Ele funciona tranquilamente e naturalmente, ou seja, de maneira involuntária. E aí nós temos a atuação exclusiva no coração, ou seja, então a gente só vai encontrar o tecido muscular cardíaco no coração, principalmente, né, por conta da contração rítmica. Aqui na lâmina, a gente tem uma separação mais específica. Separando que as células, elas são chamadas de cardiomiócitos, pegando a palavra e separando para a gente compreender melhor, a gente então tem as células do coração, certo? Cardiomiócitos. A gente tem essa parte aqui da lâmina para compreender melhor, porque quando a gente falou que ele é estriado, pode ficar um pouco confuso no que diz respeito a, como ele vai ter estrias se um já tem, né? Aqui, ó, pois bem, a gente consegue ver as estrias também, ó. Vocês conseguem ver que elas aparecem aqui? Por isso que a gente fala que ele é do tipo estriado também, mas ele possui esses discos intercalados, ó. Olha aqui. Então, quando a gente vai fazer uma análise na lâmina desse tipo de tecido, o que vai nos ajudar a diferenciar é principalmente esses discos intercalados que aparecem e até mesmo a questão do núcleo. Aqui é alongado também, mas diferencia um pouco da questão do esquelético. Mas grava sempre esse bizu, ó, do disco intercalado, certo? É a dica master aqui. Então, uma observação é que as contrações rítmicas, elas vão impulsionar o sangue através de todo o nosso corpo. Então, toda vez que o nosso coração ele contrai e relaxa, ele está impulsionando o sangue para o nosso corpo funcionar de uma maneira ali, levando os nutrientes, oxigênio e até mesmo irrigando, né, todo o nosso sistema, o nosso complexo corporal. Com isso, nós temos, por fim, o tecido muscular liso. Tecido muscular liso, como o nome já diz, ele não é estriado. Então, quando a gente fala do tecido muscular liso, a gente está falando de um tipo não estriado, ou seja, um tipo liso. Por isso que o nome vai diretamente ao ponto, né? E ele também é do tipo involuntário. Então, a sua contração ocorre de forma involuntária. Se é involuntária, é inconsciente. A atuação do tecido muscular liso vai ser principalmente no trato digestório, no útero, até mesmo nos pulmões e nos vasos sanguíneos. Vamos entender melhor lá na lâmina. Quando a gente pega a lâminazinha para poder estudar e compreender, a gente tem uma outra curiosidade no que diz respeito a regulação do tecido muscular liso é dado através do sistema nervoso autônomo, o que a gente chama de SNA, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai regular, ou seja, ele vai fazer toda essa parte de funcionamento do tecido muscular liso. Então, quando a gente fala que a capacidade do músculo liso de se contrair, ela é de forma lenta e sustentada, ela vai ter esse papel crucial, né, em processos como a digestão, a regulação do fluxo sanguíneo, a respiração, contrações uterinas e na lâmina aqui, vamos estudar para a gente diferenciar um do outro. Quando a gente entra na lâmina, a gente tem aqui, ó, a célula muscular lisa. Por que a gente fala que ela é lisa? Ela não tem estrias. Se você ver, ela tem todo um formato assim, ó. É basicamente dessa forma, porque ela não tem aquelas estrias que nós estávamos acostumados a ver. E os núcleos também são alongados, ó. Vocês estão vendo? Que eles são mais alongados, mas o que vai diferenciar de fato aqui é que a musculatura, ó, ela é totalmente lisa. Ela não vai ter as estriações. E aí, pessoal, a gente finaliza, né,
o nosso resumão. E aí eu deixo para vocês tirarem um print dessa imagem. A gente vai expandir aí para vocês poderem fazer aquele print legal para sua prova, para poder te ajudar, porque aqui é um resumo bem prático, ó. E assim a gente conclui mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham tido um aproveitamento muito bacana. Se você gostou dessa aula e quer mais aulas nessas temáticas sobre sistema muscular, anatomia, fisiologia ou histologia, não esqueça de comentar e se inscrever no canal também. Vem fazer parte da nossa comunidade de estudos e eu espero que você me siga também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui, tanto no Instagram quanto no TikTok. Fique à vontade para me seguir, porque eu também compartilho conteúdos lá. E bom, PhysioFriend, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!